Olá, seja muito bem-vindo ao Contos do Cangaço. Antes de contarmos a história de quando Lampião, o bandido, o assassino, o terror do sertão, se tornou justiceiro por uma única vez na vida, peço que se inscreva no canal e ative o sininho, porque esta história vai virar do avesso tudo que você pensa sobre bem e mal, justiça e vingança, monstros e heróis. E no final, você vai entender por que até demônios às vezes fazem a coisa certa. Outubro de 1933. Uma mulher inocente foi executada por engano. Seu nome era Joana. Tinha 32 anos, 3 filhos pequenos e seu único crime foi parecer fisicamente com outra pessoa. O coronel Augusto Farias havia ordenado a morte de uma mulher chamada Rosa, amante de um rival político. Mas seus capangas pegaram a pessoa errada, invadiram a casa errada, mataram a mulher errada. Joana foi arrastada de sua casa na frente dos filhos de 8, 6 e 4 anos. Foi levada para o meio da caatinga. Foi estuprada por 3 homens. Foi torturada durante horas. E então foi executada com um tiro na nuca. Seu corpo foi deixado para os urubus. Quando o coronel descobriu o erro, não sentiu remorso, apenas irritação. Pegaram a mulher errada, então peguem a certa agora também. E mandou matar Rosa no dia seguinte. 2 mulheres mortas. Uma por engano, outra porque testemunhou o engano. O coronel achava que estava tudo resolvido, mas cometeu um erro fatal. O marido de Joana procurou Lampião. E Lampião, pela primeira e única vez documentada em sua vida, decidiu fazer justiça pura. Não por dinheiro, não por território, não por vingança pessoal, por princípio. Esta é a história de quando o diabo puniu outro diabo, e de quando um monstro foi herói por 48 horas. Coronel Augusto Farias de Melo controlava 3 municípios no interior da Bahia em 1933. Tinha 58 anos, fortuna construída em cima de latifúndio herdado e violência calculada. Não era dos piores coronéis. Existiam mais cruéis, mas era dos mais arrogantes. Acreditava que seu poder era absoluto, que podia fazer qualquer coisa sem consequências. Estava errado. Em 1933, Coronel Augusto disputava influência regional com outro coronel chamado Militão Carvalho. Não era briga de morte, era jogo de poder. Quem controlaria comércio, estradas, votos? Militão tinha amante jovem chamada Rosa, moça de 28 anos, bonita, inteligente. Rosa não era prostituta, era amante assumida, vivendo em casa própria que Militão mantinha, recebendo mesada generosa. O coronel Augusto, para humilhar Militão, decidiu matar Rosa. Não porque ela fez algo, apenas para mostrar poder. Posso matar até quem você ama, e você não pode fazer nada. Chamou 3 capangas, Zé Branco, Otávio e Manuel Gordo. Deu ordem clara. Peguem Rosa, façam sofrer, matem, deixem corpo onde Militão encontre. Os 3 saíram na missão e cometeram o erro que mudaria tudo. Joana tinha 32 anos. Era casada com um homem chamado Antônio, vaqueiro honesto. Tinham 3 filhos. Pedro, 8, Lucas, 6 e a pequena Ana, 4. Viviam em casinhas simples na periferia da vila. Vida humilde, mas digna. Joana lavava roupa para fora. Antônio trabalhava em fazenda vizinha. Conseguiam sobreviver. Joana era mulher bonita. Cabelos longos e escuros, olhos expressivos, corpo esbelto. E por azar do destino, tinha semelhança física com Rosa. Mesma altura. Mesmo tom de pele, mesmo tipo de cabelo.
Quando vista de longe, especialmente à noite, poderiam ser confundidas. Zé Branco, Otávio e Manuel Gordo chegaram à vila à noite. Sabiam que Rosa morava numa casa pequena, sozinha, na beira da vila. Viram uma casa pequena, viram mulher com perfil parecido através da janela. Presumiram que era Rosa. Era Joana. Invadiram às 22 horas. Antônio estava no trabalho, turno noturno, vigiando gado. As 3 crianças dormiam. Joana acordou com barulho. Saiu do quarto. Viu 3 homens armados. Quem são vocês? O que querem? Cala a boca, Rosa. Sabe muito bem o que quer. Eu não sou Rosa. Meu nome é Joana. É o que todas dizem. Vamos? Tentaram levá-la. Ela resistiu. Gritou. As crianças acordaram. Pedro, o mais velho de 8 anos, saiu do quarto. Viu a mãe sendo arrastada. Mamãe! Manuel Gordo deu coronhada no menino. Pedro caiu, sangrando da testa. Desmaiou. As outras 2 crianças gritavam horrorizadas. Joana, vendo o filho sangrando, parou de resistir. Não machuquem meus filhos! Vou com vocês! Só não machuquem meus filhos! Esperta! Vamos! Arrastaram Joana para fora. Última coisa que viu foram Lucas e Ana chorando na porta e Pedro caído no chão. Levaram Joana para lugar isolado, 5 quilômetros da vila. Área deserta da Caatinga, sem testemunhas. Durante 2 horas, Joana sofreu horrores que não vou descrever em detalhes, porque são humanos ouvindo. Mas os registros posteriores, quando corpos foram encontrados, documentaram estupro múltiplo, tortura com faca, cortes superficiais prolongando o sofrimento, queimaduras com brasas, espancamento brutal. Durante todo o tempo, Joana implorava: eu não sou Rosa, meu nome é Joana, tenho 3 filhos, por favor. Mas eles não acreditavam, ou não ligavam. Às 2 da manhã de 16 de outubro, Zé Branco deu tiro na nuca de Joana. Ela morreu instantaneamente, alívio depois de horas de agonia. Deixaram o corpo ali. Voltaram para reportar ao coronel. Missão cumprida. Rosa está morta. No dia seguinte, Militão Carvalho foi visitar Rosa. Encontrou-a viva, tranquila, sem saber de nada. Confusa. O que aconteceu? Por que está me olhando assim? Militão, ainda mais confuso. Disseram que você foi morta ontem à noite. Estive aqui o tempo todo. Quem disse isso? Militão investigou. Descobriu que 3 capangas do coronel Augusto haviam matado uma mulher na noite anterior. Mas não era Rosa. Quando identificaram o corpo, encontrado por vaqueiros ao amanhecer, descobriram: era Joana, esposa de Antônio Vaqueiro, a mulher errada. Quando informaram o coronel Augusto do erro, ele ficou irritado, não com remorso, com a incompetência. Imbecis, peguem a pessoa errada. Ela parecia com Rosa, coronel. E agora? O marido vai reclamar? É só vaqueiro pobre, não tem poder. Mesmo assim, pode causar problemas. E Rosa continua viva, o que significa que Militão sabe que tentei matá-la. Pausa pensativa. Matem Rosa hoje, e se o vaqueiro reclamar, matem ele também. Rosa foi executada naquela mesma tarde. Tiro na cabeça, sem tortura dessa vez. Apenas eficiência. 2 mulheres mortas em menos de 24 horas. E o coronel achava que estava tudo resolvido. Antônio voltou do trabalho na manhã de 16 de outubro. Encontrou a casa vazia, porta arrombada, sangue no chão, de Pedro. Os 3 filhos na casa de vizinhos, traumatizados. Pedro, com curativo na cabeça,
Tentou explicar entre soluços. Homens levaram mamãe, bateram em mim. Ela gritou para não machucar a gente. Antônio correu para autoridades. Delegado era comprado pelo coronel. Não posso ajudar. Ela deve ter fugido com amante. Minha esposa não tinha amante. Ela foi sequestrada. Não tenho evidências disso. Vá embora. Antônio procurou o vigário local. Padre Henrique era homem bom, mas impotente. Meu filho, sei que o coronel está envolvido, mas não posso fazer nada. Ele controla tudo aqui. Então o que faço? Reze e proteja seus filhos. Não procure vingança, vai morrer também. Mas Antônio não aceitava. Durante 3 dias procurou ajuda. Ninguém podia ou queria enfrentar o coronel. Até que alguém sussurrou um nome. Procure Lampião. Antônio tinha 35 anos. Vida inteira foi homem honesto, trabalhador, devoto. Nunca quebrou lei. Nunca fez violência. Mas sua esposa havia sido torturada e morta, seus filhos traumatizados, e não havia justiça legal. Procurar Lampião era pacto com o diabo, mas não havia escolha. Pegou todas as economias, 50 mil réis, fortuna para vaqueiro pobre, deixou os 3 filhos com a irmã e partiu procurar o bando. Levou 2 semanas para encontrar. Seguiu rumores, informantes, sinais. Finalmente, através de intermediário, conseguiu mensagem ao bando. Homem quer contratar Lampião para a justiça. Lampião, curioso, aceitou reunião. Encontraram-se em outubro final, numa fazenda abandonada. Lampião com 10 cangaceiros. Antônio sozinho, desarmado, aterrorizado, mas desesperado. Quem é você? Antônio Silva, senhor. Vaqueiro. Vim pedir justiça. Justiça? Lampião riu amargamente. Você veio ao lugar errado. Eu não faço justiça. Faço vingança. Então vingança serve. Lampião parou de rir. Olhou para aquele homem quebrado. Conta. Antônio contou tudo. A invasão. O sequestro na frente dos filhos, o erro de identidade, as horas de tortura, a execução, o corpo encontrado coberto de ferimentos, a recusa do delegado em investigar, a impunidade total. Quando terminou, estava chorando. Coronel Augusto Farias matou minha esposa por engano, porque capangas dele são incompetentes, e ele não teve nem decência de pedir desculpa. Mandou matar a mulher certa no dia seguinte só para encobrir o erro. 2 mulheres mortas, uma delas minha Joana. Mãe dos meus 3 filhos. Silêncio pesado. Maria Bonita, que estava presente, sussurrou algo para Lampião. Ele acenou. Quanto você tem? 50 mil réis. É tudo que tenho. Vendi tudo. 50 mil réis não paga nem munição para o ataque que você está pedindo. Antônio desabou. Então não há nada que eu possa fazer? Lampião ficou em silêncio longo. Depois disse, eu não disse que não vou fazer. Antônio levantou olhos, esperançoso. Disse que 50 mil não pagam. Mas vou fazer de graça. O quê? Não vou cobrar nada. Corisco, surpreso, interveio. Lampião, o que você está fazendo? A gente não trabalha de graça. Dessa vez trabalha. Por quê? Lampião olhou para Antônio, depois para Maria Bonita, depois para o horizonte. Porque eu faço muita coisa ruim, mato, roubo, destruo, sei quem eu sou, não finjo ser santo. Pausa. Mas tem diferenças. Eu mato inimigos, mato quem me trair, mato quem trabalha com volantes, mas não mato inocente por engano, não torturo mulher que não fez nada. E principalmente não aterrorizo crianças. Olhou para Antônio nos olhos. O coronel fez todas essas coisas. Matou mulher errada.
Torturou ela por horas. Fez crianças verem mãe sendo levada. Depois matou a mulher certa só para cobrir o erro. Cuspiu no chão. Isso não é poder, é covardia. E eu odeio covarde mais que odeio volante. Virou para o bando. Vamos matar o coronel Augusto Farias. E vamos fazer isso certo. Durante 3 dias, Lampião planejou meticulosamente. Não seria ataque comum de saque. Seria execução judicial. Tinha que ser feito certo. Não vamos matar inocentes. Não vamos roubar nada. Só vamos matar quem merece. Lista de alvos. Coronel Augusto Farias. Mandou matar Zé Branco. Executor. Estuprou e torturou Joana Otávio. Executor. Estuprou e torturou Joana Manuel Gordo. Executor. Estuprou e torturou Joana. Mais ninguém. Família do coronel fica viva. Empregados ficam vivos. Só esses 4. Maria Bonita perguntou. E se resistirem? Vão resistir. Por isso levamos 20 homens. Madrugada de 5 de novembro. O bando cercou a fazenda principal do coronel Augusto. Casa grande fortificada, 8 capangas guardando. Família dormindo. Lampião não fez cerco longo. Atacou direto. 20 cangaceiros contra 8 guardas. Tiroteio durou 15 minutos. 4 guardas mortos. 4 fugiram. Invadiram a casa. O coronel acordou com tiros. Tentou pegar rifle, mas Corisco já estava no quarto. Bom dia, coronel. Lampião quer falar com você. Arrastaram o coronel, de pijama, descalço, aterrorizado, para a sala. Esposa e filhos, 3 filhos adultos, foram trancados em quarto separado, guardados, mas ilesos. Lampião esperava sentado na cadeira do coronel. Quando trouxeram o velho, ele não se levantou. Senta! Lampião, o que você quer? Dinheiro? Gado? Armas? Quero que você morra. O coronel empalideceu. Mas primeiro quero que entenda por quê, Lampião explicou. Cada detalhe. Joana, o erro, a tortura, a execução. Rosa morta no dia seguinte, Antônio desesperado, as 3 crianças órfãs. Você matou mulher inocente porque seus capangas são incompetentes e não sentiu remorso, apenas irritação. O coronel tentou argumentar. Foi erro, não era intencional. Erro? Lampião se levantou. Você torturou ela por 2 horas. Ela gritava que era a pessoa errada e você nem investigou. Eu não estava lá, mas ordenou. E quando soube do erro, mandou matar a outra também. 2 mulheres mortas, uma por engano, outra para cobrir o erro. Lampião caminhou até ficar face a face com o coronel. Eu sou bandido, mato gente, sei disso. Mas tem regras. Não mato inocente por engano, não torturo por diversão e, principalmente, não aterrorizo criança. Você fez tudo isso, então vai morrer. O coronel implorou. Ofereceu dinheiro, terras, tudo. Lampião cuspiu nos pés dele. Antônio ofereceu 50 mil réis. Você está oferecendo 50 contos. Mas não é sobre dinheiro. Virou para Corisco. Traz os outros 3. Os 3 capangas foram encontrados escondidos nos fundos da propriedade, arrastados para a sala também. Quando viram Lampião, souberam que iam morrer. Lampião não torturou, não fez discurso longo. Apenas disse, vocês mataram Joana Silva, mulher inocente, mãe de 3 crianças. Torturaram ela por horas, sabiam que era a pessoa errada, fizeram mesmo assim. Os 3 não negaram, estavam além disso. Vão morrer, mas vou ser mais misericordioso que vocês foram com ela. Vai ser rápido.
Lampião executou os 4 pessoalmente. Um tiro na cabeça cada um, rápido, eficiente, sem tortura. O coronel foi o último. Enquanto esperava, vendo os 3 capangas caírem, disse tremendo: "Você é demônio." Lampião respondeu: "Sim, mas você também." Diferença é que eu sei. Tiro na cabeça. O coronel Augusto Farias caiu morto. Lampião reuniu a família do coronel, esposa, 3 filhos adultos, netos. Seu pai, marido, avô era homem ruim. Matou mulher inocente, torturou ela. Não teve remorso. Mereceu morrer. Apontou para os corpos. Mas vocês não merecem. Então vão viver. Não vamos tocar em nada. Não vamos roubar. Só viemos fazer justiça. Deixou carta na mesa. Coronel Augusto Farias foi executado por ordenar tortura e morte de Joana Silva, mulher inocente, em 15 de outubro de 1933. Seus capangas, Zé Branco, Otávio e Manuel Gordo, foram executados por execução e tortura. Esta não foi vingança, foi justiça. Lampião, 5 de novembro de 1933. O bando saiu sem levar nada, nenhum real, nenhuma arma, nenhuma cabeça de gado, apenas justiça. A notícia se espalhou como fogo. Lampião havia atacado fazenda, matado o coronel e 3 capangas e não roubou nada. Isso nunca havia acontecido. Autoridades não sabiam como reagir. Tecnicamente, Lampião havia cometido 4 assassinatos. Mas as vítimas eram culpados de crime horrível. Volantes receberam ordem: caçem Lampião como sempre. Mas muitos soldados, em segredo, acharam que o coronel mereceu. Lampião encontrou Antônio 3 dias depois. Devolveu os 50 mil réis. Não cobro por justiça. Antônio chorando. Obrigado, obrigado. Não me agradeça, não fiz por você. Fiz porque tinha que ser feito. Mas fez, e minha Joana pode descansar em paz agora. Lampião assentiu. Cuida bem de seus filhos. Eles perderam mãe, não podem perder pai também. Vou cuidar, prometo. Antônio voltou para seus 3 filhos. Nunca mais procurou vingança. Criou Pedro, Lucas e Ana da melhor forma que pôde. Todos sobreviveram, cresceram, tiveram vidas dignas. E sempre souberam que Lampião havia vingado sua mãe. Essa história gerou debate intenso na época e ainda gera. Lampião fez certo? Argumentos. Pró. Coronel era culpado de crime horrível. Não havia justiça legal disponível. Vítima inocente merecia vingança. Execução foi rápida, sem tortura excessiva. Família do coronel foi poupada. Nada foi roubado. Argumentos contra. Lampião não era juiz. Executar sem julgamento é assassinato. Estabelece precedente perigoso. Poderia ter denunciado as autoridades estaduais. Mesmo culpados, merecem devido processo. Violência gera mais violência. A verdade é complexa. Há relato, em carta encontrada anos depois, de Maria Bonita contando que Lampião refletiu sobre isso depois. Virgulino ficou quieto por dias após matarmos o coronel. Perguntei se ele se arrependia. Disse: não, ele mereceu, mas me assusta que eu tenha feito coisa certa. Não costumo fazer coisas certas, e agora não sei se fiz porque era certo ou porque quis matar mais alguém e tinha desculpa boa. Disse que essa era a diferença entre ele e o coronel. Ele não sabia que era monstro. Eu sei. 5 anos depois, em 1938, Lampião morreria em Angicos. Durante esses 5 anos, continuou sendo bandido. Matou, roubou, destruiu. Mas houve outros momentos documentados onde ele fez justiça similar.
executou estuprador em 1935, matou o fazendeiro que espancou criança até morte em 1936, puniu traidor que vendera localização de família de cangaceiro em 1937. Não eram muitos casos. Lampião continuava sendo principalmente bandido. Mas havia momentos. Momentos onde o demônio punia outros demônios. Pedro, Lucas e Ana cresceram sabendo que Lampião havia vingado mãe. Isso gerou sentimentos complexos. Pedro, filho mais velho. Lampião era bandido, matava inocentes também, mas naquele dia salvou nossa honra. Mãe não morreu em vão. Alguém puniu os culpados. Sou grato por isso, mesmo sabendo que ele não era santo. Lucas, filho do meio. Não sei o que sentir. Lampião vingou minha mãe, mas ele também fez mães de outras crianças sofrerem. Como posso agradecer a alguém assim? Ana, filha mais nova. Eu tinha 4 anos. Não lembro direito da mamãe, mas lembro dos homens levando ela. E lembro do alívio quando papai disse que eles morreram. Justiça foi feita. Não importa quem fez. A história do coronel Augusto Farias e Joana Silva nos força a perguntar: quando um monstro faz a coisa certa, isso o redime. Lampião matou centenas, causou dor imensurável, era bandido, assassino, terror. Mas naquele dia de novembro de 1933, ele fez justiça pura. Não por dinheiro, não por poder, porque era certo. Isso o torna herói? Não. Mas o torna um pouco menos monstro? Talvez. A verdade é que humanos, até os piores, são complexos. Lampião podia matar inocente numa semana e vingar inocente na próxima. Ambos eram reais. Ambos eram ele. E talvez no final, o que define caráter não é ser sempre bom ou sempre mau. É escolher o certo quando pode escolher o errado. Naquele dia, Lampião escolheu o certo. Não apagou todos os males que fez, mas importou para Antônio, para Pedro, Lucas e Ana, para a memória de Joana. E, às vezes, importar para algumas pessoas é o máximo que podemos fazer num mundo imperfeito. Se esta história te fez questionar tudo sobre justiça, vingança e moralidade, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no Contos do Cangaço. E nos comentários responda: Lampião fez certo ou errado ao executar o coronel? Apenas uma palavra: certo ou errado. Vamos ver o que vocês acham. Até a próxima, onde o sertão nos mostra que bem e mal